Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 168. Avaliar é um ato político. E nesse episódio eu conversei com a Elisa Alquezar, uma das sócias da Move Social, uma consultoria / organização estruturante do campo que eu admiro e respeito muito. A Elis mora há vários anos em Santos, que, como dizem por aí, o melhor bairro de São Paulo, e atua no campo do planejamento e avaliação, já está há bastante tempo lá na Move. Bom, ao longo da conversa a gente explorou vários assuntos. A gente falou sobre ser um cantor de churrascaria na fantástica fábrica do impacto, né? Brincando com essa metáfora de que atuar como consultor que faz as vontades dos clientes versus atuar de forma mais provocativa, né? Que customiza o processo junto ao cliente. A Liz explorou, né, a partir dessa minha provocação, um pouco como tem sido na experiência dela atuar dessa forma lá na Move. Aliás, a gente já falou aqui em outros episódios sobre a consultoria não ser um herói ou um salvador da pátria. Afinal, qual o lugar da consultoria, do consultor, da consultora, da organização intermediária ou dinamizadora nessa relação com cada cliente, com cada organização, com cada parceiro? Tá aí uma boa questão para deixar no ar. Outro assunto que a gente tratou é sobre como anda o mercado de consultoria, em especial para uma organização como a Move Social, que atua com processos de planejamento e avaliação no setor. Como é que está esse mercado, né, especificamente de planejamento, monitoramento, avaliação? Bom, e é legal destacar que a visão da Move, né, para além de uma empresa de consultoria, ela tenta se construir como uma organização estruturante, mais perene do campo, né, que pretende ter uma vida longa. Achei muito interessante essa percepção. E nesse sentido, ela também dividiu um pouco de um projeto, né, da Move com alguns parceiros, que é a atualização do modelo C. O modelo C é uma ferramenta muito bacana e tem sido muito utilizada no campo de negócio de impacto. Então ela fala um pouco mais e está o link na descrição para quem quiser saber mais. Bom, é interessante perceber que como esse mercado, né, de consultoria ele é dinâmico, né? E a gente vai percebendo ao longo do tempo como é que essas mudanças vão ocorrendo, né? Então, a Elis dividiu um pouco como é que é, por exemplo, o aumento na demanda por monitoramento e menos por avaliações externas. Afinal, por que essa mudança, né? Perguntei isso para ela e ela refletiu a respeito. Escuta aí para você entender. Bom, e ao longo da conversa chegamos ao título do episódio, uma aspas da Elis, com a qual eu concordo totalmente. Afinal, avaliar é um ato político, não apenas algo meramente gerencial, técnico ou instrumental. Bom, afinal, a transformação que queremos gerar, o tão falado impacto, né, passa pela sua conexão com realidades, com territórios, com pessoas, com causas. E isso não tem como não ser um ato político, não é mesmo? Bom, convidar pessoas para gravar episódio é a parte mais bacana de produzir um podcast, sobretudo um podcast independente. E eu venho tentando ao máximo humanizar meus convidados, né, provocando eles a falar sobre outras coisas, para além dos seus crachás institucionais. Bom, e eu acho que eu tenho conseguido, na medida do possível, trazer essa, entre aspas, humanização das pessoas, sem criar constrangimento ou saia justa, né? Bom, daí você me fala, ouvinte, se você também tem sentido essa minha percepção. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link na descrição. Além do Apoia-se, a gente também tem o Pix. Se você quiser fazer um Pix eventual, tá todas as orientações lá. Bom, aproveito para agradecer a turma aí que já está apoiando. Massa demais, faz bastante diferença o apoio de vocês. Bom, então é isso. Agradecer demais a Elis pela conversa e, sem mais delongas, partiu para o papo.
Olá, Elis, tudo bem? Seja super bem-vinda. Obrigado por você ter topado trocar essa ideia aqui com a gente. Como a gente estava falando off, não é uma entrevista, é um bate-papo, então sinta-se super à vontade. Para começar, se apresenta. Quem que é a Elis? Fala um pouquinho de você, de onde você fala. Seja super bem-vinda. Obrigada, Fábio. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. A gente estava comentando aqui na Paralela que eu sou muito mais acostumada a fazer entrevista do que dar entrevistas, mas vamos lá. Espero que o papo seja bom para nós e para quem for escutar também. Primeiramente, eu sou Elis, eu sou uma mulher cis, branca, nascida no interior de São Paulo, nasci em Sorocaba, mas que atualmente mora em Santos. Esse atualmente já faz um tempo, na verdade eu me mudei para cá em 2008, vim para fazer faculdade. Na época da expansão das universidades públicas, a Unifesp abriu um campus aqui em Santos. Eu fui a terceira turma do curso de psicologia aqui em Santos. E desde lá, meu pai já me disse no primeiro dia que eu saí de casa que eu não voltaria mais para o interior. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, desde 2008 moro aqui, com uma temporada em São Paulo também, mas que durou pouco. E cá estamos. Sou psicóloga de formação, como eu disse, mas desde o início já comecei a minha atuação no campo da avaliação de programas, avaliação de organizações, e cá estou até então. E um dos seus chapéus atuais é estar na Move Social. Conta um pouquinho sobre esse vínculo. Bom, é isso, né? Desde que eu me formei lá atrás, eu comecei minha experiência em um projeto de avaliação e logo após eu conheci a Move Social, ali na época bastante inicial da organização, onde o Rogério Silva e o Daniel Brandão tinham acabado de fundar a organização. Comecei um trabalho de pesquisadora em um projeto específico, ali na época de combate ao trabalho infantil, onde esses projetos estavam mais proeminentes no campo, né? E desde lá fui, enfim, permanecendo na organização, mudando um pouco de chapéu, e hoje sou sócia, junto com mais outras 6 pessoas, dentro da Move Social. A Move, para quem não conhece, é uma empresa de consultoria que trabalha ali com serviços de avaliação de resultados, planejamento estratégico, modelos de monitoramento, construção de teorias de mudança, alguns serviços em prol do impacto social positivo, para que ele se amplie e se qualifique. Então, fica o convite também para quem estiver escutando para conhecer um pouco mais da organização. E, bom, link na descrição para depois quem quiser saber mais sobre a Move. E o Rogério Silva já passou por aqui também em outro papo, então o link também para quem quiser depois ouvir essa conversa, por onde ele anda e tudo mais. Elis, mas você falou, ó, eu sou de Sorocaba, vim estudar em Santos e meu pai já me rogou a profecia, você não vai voltar. Morar na praia é tão bom assim, porque é o sonho de muita gente, né? Morar na praia e tal. Como é que tem sido para você essa experiência? Olha, Fábio, se ele não fosse bom, eu acho que eu já teria mudado de ideia, né? Então, não que eu seja a pessoa que saiba das coisas boas da vida, mas o fato de você poder transitar com mais calma na cidade, conseguir desfrutar do espaço público mesmo, conectado à natureza, eu acho que é algo que mais me conecta à cidade. Além do fato de ter uma localização que eu considero estratégica, né? Porque o escritório da Move fica em São Paulo e eu estou a 50 e poucos quilômetros de São Paulo, então isso facilita muito em termos de deslocamento para qualquer viagem. É muito próximo também do aeroporto, né? De conexão com outros lugares. E, e é isso. Eu lembro que uma vez eu escutei uma piada de um colega que Santos era o melhor bairro de São Paulo. E eu falei, nossa, faz muito sentido, porque por vezes eu demoro menos tempo para chegar em São Paulo, aqui no caso, do que outras pessoas que vivem na cidade, né?
sendo uma cidade bem complicada ali de deslocamentos. É bom, eu recomendo. E eu recomendo, Santos tem a fama de ser o lugar onde as pessoas se aposentam e vêm morar. Eu recomendo que a gente faça isso antes de se aposentar, né, para conseguir encaixar esses momentos aí de respiro no dia a dia. Senão pode ficar tarde demais, né, para a gente tomar essa decisão. Com certeza. E você fez esse movimento antes da pandemia, já no esquema de trabalhar home office e tal. Esse já era um modelo que a Move já trabalhava antes, é isso, né? Sim, é isso. Me mudei para cá em 2008, cursei todo o curso de psicologia, que são 5 anos, e depois permaneci vivendo aqui nesse esquema com outras experiências de trabalho, né? Mas desde então na Move, já à distância. Então, neste sentido, e apenas nesse sentido, a mudança não trouxe muita diferença, assim, né? Na rotina de trabalho, porque a gente já trabalhava bastante à distância. Nos processos, né? Pensando ali outras ações que são bem importantes, presenciais, como coleta de campo, esse estar em campo, as coisas mudaram bastante. Mas eu acho que em termos de processo, a gente sempre atuou assim meio espalhado, né? Não estava todo mundo, e ainda não está todo mundo na mesma cidade, na organização. Então a gente, enfim, já tinha um pouco dessa dinâmica instalada mesmo antes da pandemia. Bom, e a Move é uma consultoria que, enfim, tem uma trajetória bastante conhecida, bastante relevante aí no nosso campo. Minha pergunta para você é um pouco como é que vocês lidam com esse dilema entre, de um lado, a consultoria como eu estou dizendo aqui, entre aspas, um cantor de churrascaria, né? Ou seja, que faz as vontades do cliente, e do outro lado que deveria trazer tudo pronto. Como é que é esse universo na cozinha aí da Move? Sabe que. Não, essa pergunta estou aqui rindo por dentro, né? Porque quando a gente fala cantor de churrascaria, a primeira coisa que eu fiquei pensando, tentando traçar esse paralelo, Fábio, é me perguntar que tipo de churrascaria esse cantor vai cantar, né? Porque acho que, assim, antes, não vou fugir, tá? Da resposta da consultoria em si, mas eu acho que o perfil da churrascaria indica muito sobre o processo que a gente vai conseguir desenvolver dentro dela. Então, a gente pode pensar que tem churrascarias que estão bem atentas aos seus grupos de clientes, aquilo que de fato vai ser agradável, e tem a churrascaria que só vai lá e contratar o cantor e pouco importa a playlist que ele vai apresentar. Eu acho que no paralelo com a consultoria, é óbvio que estou sendo aqui tendo uma leitura com essa lente, tá? Da demanda. As organizações são diversas e tem aí infinitas possibilidades delas, enfim, atuarem, né? E também se relacionarem com a gente. Mas tem, eu acho que meio que dois tipos, assim, de demandas. A demanda da organização que de fato está disposta a pensar a playlist, a pensar o processo e a se envolver no processo. Então abre ali uma agenda para que de fato ela consiga, né, estar junto, desenvolver junto, construir junto. E também tem organizações que precisam muitas vezes responder a outras ou responder à sua própria estrutura interna e nos contratam numa perspectiva de prestador de serviços, né, com pouco espaço mesmo para essa construção. Então, eu acho que a gente também vai respondendo conforme essa natureza da demanda. Da nossa perspectiva, a gente sempre tenta, e isso, assim, eu acho que é uma característica mesmo da Move, construir processos que são muito customizados às necessidades. Então, a gente faz um processo de escuta, escreve a demanda de forma bem cuidadosa mesmo. A gente não tem produto de prateleira, Fábio. E eu digo isso, assim, sabendo que isso é muito bom, né, numa perspectiva de construir algo potente, mas também trabalhosa, né? Para cada um dos clientes, a gente constrói uma coisa para fazer junto. Então, a gente tem esse cuidado
para construir processos que façam sentido, mas, obviamente, como em toda relação, isso depende de todas as partes. Então, a gente sempre espera, enfim, que a organização tenha essa abertura, mesmo esse espaço para construir, né, como uma relação de parceria. Eu acho que esse é um ponto que a gente sempre visa dentro dos processos. Curiosidade, Liz, aparece mais demanda de que tipo no portfólio mais recente de vocês? Eita, de que tipo dessa Desses dois segmentação? polos, assim, do que quer o troço pronto ou daquele que está disposto a se repensar e tal? Olha, se eu fosse arriscar aqui uma porcentagem, eu acho que eu ia ser um pouco injusta, porque eu não tenho esse dado assim de cabeça, mas eu acho que as organizações elas têm muita, elas têm abertura e elas têm expectativa de construção conjunta. No entanto, muitas vezes isso compete com outras tarefas, né? Que a operação não para de rodar para que você faça um planejamento, para que você faça uma avaliação. Então, eu acho que as pessoas acabam tendo que equilibrar todos esses pratos e, por vezes, eu acho que diz até de uma relação de confiança, Fábio, em certo sentido. Por vezes a gente vai tocando, e daí, quando não dá mais para a gente tocar numa perspectiva externa, a gente marca a necessidade de estar junto. Então, acho que é bem equilibrado, assim, e as pessoas que a gente tem trabalhado ultimamente, elas são bem conscientes também que não, o consultor não é um herói, nem o salvador, né, das problemáticas internas das organizações. A gente precisa mesmo estar junto para entender e construir algo que faça sentido, porque coisa pronta tá cheia aí na internet, né? Acho que, assim, não faria sentido contratar uma consultoria se não fosse para construir algo que de fato importa, seja necessário, importante ali para a organização. É interessante você usar essa expressão da consultoria como herói, porque em outros episódios aqui a gente usou a mesma analogia do captador de recursos, né? E aí eu vou fazer o gancho com a minha próxima pergunta, que é, muitas vezes a gente faz essa mesma analogia com as ferramentas. Nosso setor é tão apegado em ferramentas, ferramentas da moda e tal, e Uhum. vocês transitam por um pool de ferramentas, assim como vocês customizam outras. E que você falasse um pouco disso, assim, até que ponto no trabalho que vocês fazem na Mob Social existe por parte do cliente às vezes um apego a uma certa ferramenta, uma certa abordagem. Afinal, não são apenas meios as ferramentas? Como é que vocês veem isso? Da nossa parte, Fábio, e digo isso pensando em ferramentas que a gente utiliza muito. Vou até trazer o exemplo da teoria de mudança, né? Aqui a teoria de mudança, a gente trata ela não nem tratamos a teoria de mudança como uma ferramenta, mas como uma abordagem, porque o produto final, a ferramenta, aquilo que é concreto, ele é só resultado de um processo que deve ser potente. Né? Então não adianta a gente ter ali uma ferramenta que seja, enfim, super útil se ela vai ser colocada na gaveta e as pessoas não vão estar engajadas e alinhadas para fazer o uso do que ela conseguiu consolidar. Então, na nossa perspectiva, uma ferramenta por si só, ela não tem valor. Ela tem valor se ela é útil e não só, né, em termos de utilidade, se ela gera um processo dentro da organização que promova ali um alinhamento, que promova reflexão, que promova mudança de rota, né? Quando a gente pensa a teoria de mudança, eu acho que ela é muito potente nesse sentido. Então, a gente ter só um garfo, se a gente não tiver, né, um prato saboroso para comer, pouco importa a ferramenta. Eu sei que pode parecer um paralelo um pouco esdrúxulo,
mas na perspectiva da consultoria, eu acho que isso também é a premissa. A ferramenta, ela tem que ser útil para um processo potente. Então, o processo é a nossa principal preocupação. Elis, você falou da consultoria e eu sempre pergunto para convidados, convidadas que estão nesse campo da consultoria, como é que anda esse mercado? E aí, fazendo a analogia com a churrascaria, né? Tem consultorias e churrascarias de todos os tipos, né? Como é que é na visão de vocês, né, sua, da Move, como é que está o mercado de consultoria? Você acha que se banalizou? Tem muito mais player disputando? Enfim, como é que você enxerga esse mercado? Bom, Fábio, eu acho que primeiramente a gente pode dizer que o mercado ele é flutuante, né? Então, se não tem recursos no campo da filantropia, do investimento de impacto, o mercado da consultoria diminui, né? A gente está um pouco não, totalmente vinculado aos investimentos que tem no campo que a gente atua. Então, acho que essa é uma primeira leitura que eu já trago, assim, em termos do mercado. A quantidade de recursos no mercado, ela não é estrondosamente alta, mas ela existe. Então, a gente percebe que o mercado, ele, de certa forma, ele está aquecido. No entanto, a gente também percebe um número maior de pessoas atuando a partir desse lugar de pessoa consultora, consultor, né? Então, a gente também percebe o maior número de concorrência dentro do mercado. E quando eu digo concorrência, não só com organizações que estão estabelecidas como organizações, mas com práticas individuais, né? Então, eu acho que esse é um. Eu nem estou trazendo isso como algo bom ou ruim, mas como uma leitura diagnóstica mesmo, que já é bem possível da gente fazer. No meio disso, eu acho que é importante trazer que a MOVE reafirma esse lugar da importância institucional, né? A gente espera que a MOVE seja uma organização que permaneça no tempo, independente da Elis, independente das pessoas que estão hoje na organização. Então, a gente tem uma aposta mesmo de fortalecimento da MOVE enquanto uma empresa de consultoria, mas que contribui com o campo de maneira geral e que deve permanecer no tempo, independente das pessoas, né? Então, isso nos coloca num lugar de esforço mesmo, de sustentabilidade, de virar projetos, né? Porque tem uma institucionalidade a ser garantida, mas ao mesmo tempo também nos deixa orgulhosas de saber que isso vai para além da nossa atuação específica, né? Isso pode ficar aí reverberando em outras gerações, assim espero, para contribuição, para fortalecimento desse campo de atuação. Vocês sentiram diferença no mercado, nos movimentos da Move, no pós-pandemia? Como é que foi esse processo, ou está sendo? Sim, a gente sentiu, sim, Fábio, uma diferença. Acho que teve uma mudança também de tipos de serviço, a gente notou que são mais demandados. A Móvel ela sempre foi muito reconhecida, acho que nesse lugar, nessa tríade, né, de avaliação, planejamento e monitoramento, mas a gente fazia muito mais avaliações do que outros serviços um tempo atrás. E a gente tem notado o quanto vem chegando cada vez mais demanda estruturar modelos de monitoramento, por exemplo, e menos avaliações externas. Então, eu acho que isso diz também de um movimento do campo mesmo, de trazer para dentro das organizações, para suas estruturas internas, essas práticas de forma mais estruturada, tentar consolidar algo interno às organizações. Óbvio que a gente faz avaliação sempre, né, com essa intenção de gerar aprendizagem e gerar mudança de rota quando necessário. Mas
o monitoramento ele é essencial, né? Uma coisa que as organizações perceberam que não tem como tratar o monitoramento como algo simplesmente relacionado a um ou outro indicador, sem uma lógica sistemática de coleta de dados. Então, a gente vem percebendo um pouco essa transição neste momento do tipo de serviço que nos é demandado, em especial tratando mesmo de processos de avaliação e de monitoramento. Interessante. Resta saber se essa internalização do monitoramento vai desaguar em avaliações depois, mais à frente, ou se essas organizações vão se contentar apenas com monitoramento. Estou viajando ou faz sentido essa reflexão? Faz muito sentido. E é curioso, né? Uma máxima que eu tenho utilizado muito em processos como esse de construção de modelos de monitoramento é que os indicadores eles não vão dar resposta para tudo, porque há também, né, essa pretensão que tendo um bom conjunto de indicadores, as organizações vão ter todas as respostas. E é por isso que a gente não trata apenas de uma prática, né? A gente tem que sempre pensar na complementariedade das coisas. Então, ter só os indicadores de monitoramento, por vezes, não vão conseguir gerar as reflexões necessárias dos pontos de vista mais qualitativos de determinado resultado, por exemplo. Né? A gente tem que, enfim, entender que cada prática vai conseguir responder um pouco mais e melhor sobre algumas perguntas. Algumas perguntas não tem como responder com práticas de monitoramento. A gente precisa de um processo mais aprofundado, né, mais cuidadoso de escuta dos agentes que estão envolvidos ali com uma iniciativa para conseguir ter as respostas. O curioso da consultoria é que a gente, por vezes, atua intensamente, né, com alguns parceiros, assim, fica meses ali dentro, construindo, mas depois a gente sabe pouco dos desdobramentos do trabalho. Então, algumas vezes a gente pergunta, né, para saber o que rolou ao final, mas a gente não está mais junto, né? Então, assim, a organização segue a vida e a gente espera que aquilo permaneça vivo dentro dela, mas a gente não sabe muito bem ao final como isso vai se desdobrando. Mas até aproveita sua fala, Fábio, para dizer, né, que a gente não vai conseguir ter todas as respostas apenas com monitoramento. E a avaliação ainda segue sendo muito importante para trazer essas reflexões, para pensar na estratégia das organizações de maneira geral, dos projetos, entender os resultados, e isso deve permanecer no radar, tanto das organizações como também dos financiadores dessas organizações e iniciativas. Eu imagino que esse processo de internalização do monitoramento e essa deixada de segundo plano, digamos, da avaliação tenha também a ver com custo. É, ainda paira no ar um certo entendimento de que a avaliação externa é cara, blá, 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 blá. Vocês também lidam com esse mito, entre aspas? Sim, sim. A gente, enfim, essa questão dos custos, né? Ele também está muito relacionado, a meu ver, isso é uma hipótese, tá? Eu acho que tem também um tanto que os recursos eles têm que estar destinados à operação, e isso a gente, enfim, está totalmente de acordo, né? O recurso tem que estar voltado para a transformação, que é a principal, o que é esperado principalmente, né, dentro de um projeto. Mas pensando ali no campo da avaliação, eu acho que esse mito dos recursos também está conectado a uma lógica predominante de alguns tipos metodológicos de avaliação, né? Então a gente escuta dentro do campo que existe uma abordagem que é mais rigorosa, uma abordagem que traz melhores respostas, que traz respostas comparativas, e no universo da avaliação a gente tem muitas, né, dezenas de abordagens que podem trazer reflexões muito potentes para as organizações. Então, tem um tanto também de conhecimento das possibilidades, que eu acho que é só
cada dia mais a gente conversando sobre avaliação. Recém aconteceu o seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação em Belém, e foi muito interessante, né? Porque a gente consegue ali debater e trazer os diversos pontos de vista sobre essa prática que é tão diversa. Então, por vezes, uma avaliação de impacto com um tipo de metodologia seja de fato muito cara, porque é exigente mesmo, né? Trabalhar com grupo controle, trabalhar com grupo comparativo, mas se a gente pensar numa perspectiva, por vezes, alguns estudos de caso, né, numa perspectiva que pode ser mais viável em termos de recurso dentro das organizações, isso não indica que não trará boas reflexões. Então, acho que tem ali um leque de possibilidades que a gente ainda precisa conversar mais e também trazer para as organizações que são possibilidades rigorosas, que são possibilidades que podem trazer ali reflexões muito boas e que não existe um tipo só de uma maneira só de avaliar. Então, acho que essa poderia ser uma saída também para esse mito dos recursos e da avaliação. Excelente, acho que amplia, né, a forma como a gente deve enxergar nessa agenda. Muito legal você falar sobre isso. E, bom, Elis, geralmente a gente, quando fala de abordagem de planejamento estratégico, avaliação, geralmente a gente remete à gestão, melhoria de gestão, governança, tal. Aí eu queria te ouvir inverter um pouco, tirar desse lugar da gestão e da governança e olhar como é que esses processos contribuem para ampliar a garantia de direitos, se olhar mais para esse campo. Como é que vocês têm visto isso? Bom, Fábio, eu acho que é importante dizer que avaliar é um ato político, né? A gente, enfim, quando faz um processo de avaliação, a gente está buscando reafirmar a importância daquele resultado almejado, daquele impacto almejado e avaliar e valorar mesmo criticamente se aquilo está sendo alcançado ou não, ou que outro tipo de mudança está sendo gerado, né? Está sendo gerada ou não. Se a gente se afastar desse resultado final que os projetos e organizações pretendem gerar, a gente vira meramente ali pessoas, né, do escritório, técnicas ali sem conexão com o que de fato importa, né, que é a transformação. Então, todas essas práticas elas têm que estar conectadas com essa transformação final. Mas a gente precisa pensar no meio no meio de praticar esses serviços, né, essas práticas, para que isso seja possível. Então, numa perspectiva de avaliação, por exemplo, para a gente estar cada vez mais conectado com essa garantia de direitos, a gente tem que escutar as pessoas que são os agentes, né, conectados ou que carecem desses direitos violados. Então, acho que tem muito de uma perspectiva metodológica, um lugar do avaliador, da avaliadora, de desenhar processos que estejam conectados com essa transformação ao final e com as pessoas que estão envolvidas nessa transformação. Então, processos participativos, na nossa perspectiva, são essenciais. E participativos não só na escuta, né, ali na coleta de dados, mas participativos de fato com o que interessa, com os focos da avaliação, com as perguntas que são relevantes. Eu vou citar novamente o evento que eu acabei de dizer da Rede Brasileira, porque a gente vai para esses eventos e fica muito atravessada, né, com o que acontece ali, mas a abertura foi com um escritor e com um ativista indígena, o André Baniwa, e ele traz um pouco num paralelo, a gente está fazendo vários paralelos aqui, né, da churrascaria, mas ele traz ali numa perspectiva do motor de popa das embarcações, que se você deixa no neutro, a embarcação não vai nem para frente nem para trás. E foi curioso isso, né? Porque a nossa prática também, se a gente deixa no neutro, ela não avança nem retrocede, assim, né? Ela não gera movimento.
Então, acho que é bem importante a gente olhar para essas práticas que, por vezes, estão super atreladas à gestão, como também ali dispositivos de transformação, né, que espera gerar cada vez mais e melhores transformações. Então, eu traço esse paralelo a partir do lugar da consultoria e desses serviços especificamente, com a garantia de direitos, que é o que a gente espera ao final, né? Um Brasil, um mundo mais justo, mais sustentável, com a floresta de pé. Então, isso está sempre no horizonte do nosso trabalho. E Elis, bom, o tempo passa voando aqui já caminhando para o final, te agradecer pelo papo incrível. Curiosidade aqui, antes da gente fechar, é, quando surgem demandas, novos clientes lá na Move, qual tipo de demanda brilha o olho da Elise e fala, esse eu quero pegar? Ai, mudou tanto isso no decorrer do tempo, Fábio. No início eu dizia que eram esses projetos que estavam conectados mesmo àquilo que mais causa aquela raiva boa, sabe? Que não te deixa ficar conformada com a injustiça. Então eu estava muito conectada com esses projetos como eu trouxe, né? O primeiro que eu atuei dentro da MOVE foi de combate ao trabalho infantil. E esses eram que mais me pegava, assim, sabe? Que eu falei, putz, quero estar nesse. Eu também curto estar nesses, mas eu fui percebendo que talvez alguns campos que tivessem um pouco mais, né? Aqui a gente está falando do campo do impacto social, da filantropia, então é difícil dizer que iniciativas estão desconectadas inteiramente de finalidades como transformação social. Mas eu fui percebendo que algumas que talvez estivessem um pouco mais afastadas, sabe, da realidade de fato do dia a dia daqueles que são injustiçados pela estrutura do nosso país, que eu pudesse contribuir um pouco, sabe, tentando trazer outra perspectiva, tentando trazer algumas ponderações e considerações que eu fui aprendendo também, né, nessa trajetória. Então, sei lá, eu acho que aqui é numa conexão no campo dos negócios de impacto social, toda essa trajetória que eu tive, né, dentro dos projetos pode contribuir numa perspectiva de, né, organizações que estão ainda em processo de conhecer um pouco melhor um território, conhecer um pouco melhor os agentes finais, né, ali do seu impacto. Então, eu fui transitando, assim, mas olha, é uma pergunta difícil, não sei responder. E eu fui aprendendo muito, Fábio. Eu acho que isso é interessante trazer também, que a possibilidade de ter um podcast é interessante, por isso que eu escuto, que você conhece também as pessoas muito além das formalidades, né? É uma possibilidade mesmo de conhecer os sujeitos que fazem o campo. E ali no começo eu ficava pensando, cara, mas sou especialista em quê? Sabe quando você olha assim, as pessoas são especialistas em temas tão específicos, né? E mergulham até o final assim de um tema na vida. E a avaliação, né, o monitoramento, ele é um campo generalista. A gente trabalha a partir de uma prática em diversos temas de atuação. Então, demorou um tempo ali no começo para eu compreender a riqueza que era estar nesse lugar. E é o que faz também não ser uma atuação enjoativa, assim, né? Porque cada hora a gente está com um cliente que atua numa temática específica, diferente. Então, a gente vai para a área ambiental e depois volta trabalhar na área da educação, depois vai para a área de direitos humanos. Então, acho que toda essa composição que vai formando vai enriquecendo e vai tornando, vai expandindo nossas leituras, né, nosso horizonte. E que não quer dizer que em momentos a gente não precisa trazer um percussionista para cantar,
junto com o cantor na churrascaria, né? Porque por vezes são temas tão específicos que a gente precisa ter pessoas que olham e que conseguem aportar de forma mais como um especialista mesmo dentro do projeto. Então acho que eu fui variando muito e também vendo beleza nessa diversidade de organizações que eu fui encontrando no caminho. Que bacana, que depoimento lindo, viu, Elis? Obrigado por dividir. E você descobriu o segredo aqui do podcast. Estamos lascados agora, porque no fundo é esse. Tem outros podcasts que falam isso, que é quase como uma consultoria grátis. Então, descobriu o nosso segredo aqui. Elis, te agradecer demais, papo delicioso, e te deixar um espaço para você fazer o merchan final, reflexão final, o que você quiser. Legal. Bom, eu também agradeço, Fábio. Eu queria deixar o convite para quem não conhece a Move, que entre ali no nosso site, move.social. Depois a gente deixa aí o registro também. A gente está em processo de reformulação do site, mas vai ter o lançamento aí dessa página nova, reestruturada, ainda no mês de julho. Então, se vocês entrarem numa versão antiga, entrem de novo depois, que vai estar reformulada. E também acho que cabe trazer, Fábio, que a gente foi reconhecendo a Move, para além do lugar de consultoria de projetos, né, que chegam as demandas, a gente escreve, depois implementa, a gente foi reconhecendo a Move num lugar que deve contribuir para o fortalecimento do campo, de maneira geral. Então, é muito curioso, assim, que muitas vezes organizações tão parecidas chegam com suas demandas tão parecidas e a gente tenta ao máximo fazer essas conexões, né? Porque às vezes a troca entre os pares vai ser ali a resolução mais do que uma ideia que venha da própria consultoria. Então, a gente tem, enfim, dentro dos processos, lançado mão dessas conexões, entendendo quão isso é importante, mas também a gente está pensando projetos próprios. Então, antecipo aqui que a gente está num período de captação para atualização do modelo C. O modelo C aí vem sendo bastante utilizado. É uma ferramenta, mas é uma ferramenta que prioriza uma abordagem de construção. Então, a gente, enfim, pretende trazer ali algumas versões específicas voltadas para nichos, né, que são diferentes dentro dos negócios de impacto socioambiental. E essa tem sido ali uma aposta para que a gente contribua com o campo de forma geral, não apenas para uma ou outra organização que contratam os nossos trabalhos. Então, fica aí o convite também que isso vai rodar ainda esse ano, no próximo semestre, e a gente espera que siga, enfim, fazendo sentido para o campo de forma geral. E quem está ouvindo quer saber mais, contatos da Elisa aí na descrição do episódio e também o link do modelo C, que é incrível. Elisa, obrigado, adorei, viu? Muito bom mesmo. Que massa, Fábio. Obrigada por aqui também e obrigada a quem está nos escutando, que a gente siga em contato.